Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui com uma parte do programa que eu amo muito, que é o Podcine. E dessa vez a gente vem com um filme muito legal, que ele se chama Soul. Tenho certeza que você já deve ter assistido. Se você não assistiu... Bom, aqui vai ter spoiler, tá? Só pra começar aqui falando que vai ter spoiler. Agora, se você quiser, se você gosta de spoilers e depois assistir o filme, ótimo. Agora, se você já assistiu, melhor ainda. Se você não gosta, assiste de volta aqui, que vale a pena você pegar esses insights que a gente trouxe aqui. Bom, a gente tá terminando, né? Depois de 5 meses, fiz as contas. Uau! 5 meses. Falando sobre corpo, alma e espírito. E a gente trouxe muitos convidados aqui que a gente amou tê-los aqui para falar sobre essas 3 esferas, especialistas nessas 3 esferas. E a gente vai fechar com chave de ouro com o filme Soul, que vai falar sobre as 3 esferas, e tenho certeza que você vai terminar com a gente essa temporada tão linda que a gente teve aqui, tão transformadora. E é isso, fica com a gente até o final. Nos siga nas redes sociais, Saia do Zero Cast, no YouTube, no Spotify, no Instagram, vai estar tudo assim. E o meu, que é pc.elainemáximo. Cat. Boa tarde, quer dizer, bom dia, né? Não sei ou boa noite. Ou boa né? noite para quem está assistindo. Estamos aqui nesse episódio que vai ser, mais uma vez, transformador. Vamos falar desse assunto e tentar unificar aqui as 3 esferas, apesar de já termos trazido tanto conteúdo, tanto conhecimento aqui. Então, acredito que vai ser revelador. Sim. Porque um filme não é só um filme. E me segue lá também nas redes, que é @Kathleen_Menezes. Sim, sim. Descubra a rota da sua jornada com a gente. Tenho certeza que... Nossa, esse filme fala muito sobre isso mesmo, né? Essa jornada, né? Esse sair do zero. Então, vamos começar. Bom, gente, a gente tá muito animada aqui. A gente tá muito animada, que a gente já tá aqui nos bastidores falando um pouco desse filme. Devia até ter gravado já aqui a nossa fala, porque a gente já trouxe um conteúdo, uma análise, né? Sim. E uma aprendeu com a outra também. É verdade. A gente vai trazer aqui. E vai ser um diálogo bem leve, viu, pessoal? Né, pra quem gosta, porque eu considero que os filmes... infantis estão sendo mais para adultos do que para crianças, né? Principalmente quando se trata da Pixar. Então, é um filme da Pixar. Então... A gente fez o último, que é Red Crescer é uma Fera. Eu sou suspeita. Eu amo aquele episódio. Eu super indico pros meus amigos, pros meus pacientes, porque aquele episódio a gente aprendeu demais, né? Mesmo. Então, eu amo esse Podcine. Com certeza a gente vai fazer mais. Mas a gente fez também das nadadoras. Sim. Ficou bem legal. Só que essa pegada desses filmes da Pixar é, assim, sensacional. É surreal, né? É um filme... É metafísico, uma coisa que vai além. Sim. E eu fico muito empolgada, porque eu adoro desenho, viu, gente? Muito. Tem, sim, uma criancinha que dorme, que acorda e fala, hoje é dia de assistir desenho. Sim. Então, acho que não é diferente. E a gente tava com saudade de trazer um Podcine para vocês, né? Depois deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E qual filme também que vocês gostariam que a gente fizesse essa análise aqui? Bom, 2 psicanalistas, então a gente vai falar também muito profundamente. Aí vamos tentar, né? Sim, sim. E é isso. O filme, gente, é muito gostoso, né? Pegando esse gancho que a Kathleen disse, que você ri, você fica reflexivo. Eu chorei. De novo, quando eu assisti pra fazer. Na primeira vez eu não chorei, na segunda eu comecei a reparar mais, né? Sim. Pra fazer análise, no final eu falei, nossa, que filme incrível. E é isso, vamos pro filme então. A gente vai fazendo aqui uma linha do tempo, digamos assim, mas pega os insights com a gente vai falando aqui sobre o que é esse filme. Bom, começa aí com, diria, um professor, né? Ele é um professor de música, o Joe. A gente vai falar Joe e Joe. Eu já ia falar Joe aqui. Sim. Vai como você quiser. Ele é um homem sonhador. Ele ama música. Ele descobriu essa música com um pai já falecido. Ele vem com um amor mesmo por o piano, né? Que é o que eu mais
que ele toca ali é o piano, mas ele gosta da música em si. E é isso, ele vem também com uma pessoa que tem um sonho que ainda não foi alcançado, né, Cat? Sim. No começo do filme, né, o filme começa com ele recebendo uma promoção, ele sendo efetivado, e o que parece que normalmente a gente espera uma empolgação, a pessoa feliz com aquela notícia, mas ele não pareceu tão entusiasmado assim, né? Porque ele estava vivendo daquilo, da música, né? Ensinando crianças ali, eu acredito que no ensino médio, mas ainda assim ele não estava vivendo, ele não estava feliz, né? Então eu vejo o personagem do Joe bastante frustrado com a vida. Sim. Né? Então ele realmente tem essa paixão pela música e ele acredita que esse é a missão de vida dele. Sim. Né? Mas me chama muita atenção a relação que ele tem também com a mãe, né? Porque logo que ele recebe essa notícia, ele vai até o negócio da mãe, né? Que é um ateliê. Ela é costureira, acho que é ateliê também, né? E olha, eu vou por um parênteses aqui, que eu tenho muitos amigos músicos, né? Eu também já fiz música desde sempre. Você toca, né, amiga? Sim. E aí, eu fico pensando, né, que a gente tem uma cultura que incentiva a gente a pensar que artista passa fome. Né, que artista tem que lutar muito, se não for ali o música, o músico do Fernando Sorocaba, da galera que já tá na alta, você não ganha dinheiro, né? Não tem como se construir uma vida. E eu acho que isso acaba ficando realmente aí muito claro também com a relação durante com a mãe. O filme, porque é a mãe que banca ele, né? Inclusive ela fala, você vai lavar aqui as suas roupas íntimas até quando aqui na minha loja, né? E fica muito claro que ele realmente não conseguiu startar isso na vida dele, né? Eu acho que também vai muito do quanto que as pessoas têm dificuldade de acreditar, né, no nosso sonho também. Sim. A gente espera que o outro acredite para também dar um salto na gente, né? Ainda mais quando se trata de mãe, né? De mãe, pai. E aí eu vi isso nele, sabe? Eu acho que uma parte também que falo muito com essa questão da mãe é que ela sustentou esse sonho do esposo também. Tem uma parte que ela fala no filme que o seu pai sonhava desse jeito e quem pagava as contas era eu. Né? Então, assim, provavelmente ela vê uma repetição ali, né? Tipo, agora eu também tenho que fazer isso com meu filho, né? Então, eu acho que vem por aí também. Eu vou ter que sustentar esse sonho. E vai saber também se ela queria fazer aquilo que ela faz ali. Né? Então, tem muito disso. Acho que o filme fala muito sobre isso. Você com a sua missão e o outro, né? Então, eu vejo também essa mãe frustrada, né? E aí ele entra em outra dimensão. A gente vai falar sobre dimensões aqui, né? Que o filme vai falar muito. Gente, o soul é alma, né? Não esqueci de falar isso também. Sim, inclusive o soul é tanto alma quanto um gênero musical. É muito legal porque foi um dos criadores também do Divertidamente, né? E também do Toy Story, que eu adoro. Além disso, ele ganhou o Oscar de melhor filme e de melhor trilha sonora original, esse filme. Então, realmente, também foi um dos únicos filmes em que a Pixar fez onde protagonizou pessoas negras. Né? Então, é muito bacana porque ele traz essas questões também, né, durante o filme. Preciso falar sobre isso, né? O quanto é importante isso no cinema ali. Sim, principalmente nos cinemas. Então, é realmente um filme que me toca divertidamente e vem nessa mesma pegada, essa mesma proposta de provocar reflexões na gente sobre o sentido da vida. Sim. Né? E eu achei muito legal porque eles conseguiram desenhar o que normalmente está dentro da nossa cabeça. Então, quando a gente pensa em vida após a morte, né, aí tem aquela esteirinha subindo para uma luz ofuscante, né? Então, eu achei muito bacana porque eles conseguiram nesse símbolo trazer um pouco dessas respostas, talvez. Sim, né, que a gente imagina como deve ser, lógico, né? De uma forma ali totalmente simbólica. Mas existem nomes, né? A gente vai falar aqui, Escola da Vida, Além da Vida, né? Então, assim, vem com essa pegada mesmo do que a gente tá vivendo hoje, o que foi antes e o que é depois, né? Pega muito sobre isso. E ali, ele também começa, nessa outra dimensão, como eu disse, ele toca esse piano, ele se conecta.
Ele esquece das pessoas, das coisas em volta e ele se conecta com aquilo. E aí, como ele é professor, ele, né, já teve muitos alunos. Um deles chama ele para um teste ali com uma artista, né? Uma saxofonista muito famosa. Renomada. Que ele conhecia, né? Sim. E que ele também tem como inspiração. E ele fica todo empolgado ali, né? Sim. E uma coisa que me chama a atenção nesse filme é que o Joey, por mais que ele apresenta até os seus 30, 40 anos, ele está sempre buscando ser reafirmado, né? Então, você vê que a primeira notícia que ele tem do emprego, ele vai recorrer à mãe. E aí, mãe, o que você acha? Será que você aprova ou não? É verdade mesmo. Né? Então, quando ele recebe, ele está no ateliê da mãe, né? Ele recebe esse convite, porque já existia um tecladista, mas deixaram eles na mão, pelo que entende-se ele no filme. E aí, ele recebe esse convite e logo ele também já conta pra mãe isso, né? Ou seja, ele tá realmente querendo viver essa paixão, mas ele quer essa aprovação, né? Até porque ele foi arrastado pelo pai. Parece que se tem também, porque se abre outro pensamento sobre honrar a memória do pai, né? Verdade, então, tem muito de honrar disso, esse né? legado. Tem fotos que apresentam isso no filme, que ele tá o tempo todo olhando. Tanto fotos, sei lá, do pai, quanto fotos de artista que os dois ouviam juntos, né? Então, é verdade, tem essa questão de honrar. Muito forte para ele memória. Isso, né? Então, tem um luto também, o filme também pode retratar esse luto, porque parece que ele vive ainda como adolescente, né? Querendo sempre ali, além de estar sempre, né, dependendo financeiramente e emocionalmente da mãe, né? Mas aí ele sai, e essa parte do filme é muito legal, porque ele sai todo extasiado mesmo, e porque ele recebe essa notícia, ele, né, quer ali viver essa experiência e tocar. E aí ele vive em função disso, né? Ele diz que ele acorda, né? E ele tá tentando convencer a mãe. Ele fala: mãe, eu acordo pensando em música, eu vou dormir pensando em música. E ele fala com as pessoas só sobre isso também, né? Verdade. E é muito incrível, porque aí durante esse percurso, bem no comecinho do filme, gente, a gente tá retratando aqui, ele logo é livrado de uma... né, ele tá passando de uma construção e de repente cai um negócio, então ele já tá indo por um caminho muito perigoso, né, ali, então tem coisas que ele pode tropeçar. Sim. Então o filme vai... Ele morre assim. Ele morre assim. E né? Eu colocaria aí que talvez até um possível TDAH, de repente, porque ele tem um hiperfoco na música, né? Ele tem uma... E durante ali, como ele tá muito empolgado, você vê que ele é muito distraído, ele não percebe, né? Os riscos que se tem. Ele passa na rua, ele tá tão focado em viver isso que ele não presta atenção ao redor dele. É verdade. E essa é a vida dele, né? Ele tá tão cego pra determinadas coisas que ele não vive o que tá ao redor, né? E aí ele cai, gente, dentro de um bueiro, tinha uma placa ali avisando, né? Mas ele não viu. E aí ele assim, cai. Um jeito super sutil, assim. Primeira vez que você tá assistindo o filme, você tipo, nossa, eu não esperava por isso. É verdade. Morreu. Ele morreu. E aí ele vai pro além da vida, né? A gente vai falar um pouco sobre essa questão do que é o além da vida aqui. E como a Kathleen estava ilustrando, que é tipo uma esteirinha, né? Com almas indo para além da vida. E aí ele viu que ele morreu e que essas pessoas estão... A gente pode olhar isso, sei lá, ir para depois da vida, né? Depois que eu morro, eu vou para onde? E ele estava indo. Só que ele tinha... a gente pegou uma parte aqui que ele tinha feito esse teste com essa artista. Ela aprovou e ela falou: agora você vai voltar à noite e que esteja bem arrumado e que você vai tocar com a gente. Então, assim, aquele dia, gente, um filme, ele se passa um só dia dessa pessoa. E aí, ele morre e ele fala: não, hoje é o melhor dia da minha vida. Hoje, finalmente, eu vou viver o que eu nasci pra viver, que é tocar com uma pessoa que eu tanto admiro. Então, assim, ele começa a correr. Ele não quer morrer. Ele, não vou pra esse lugar, eu não vou morrer. E aí, ele cai, né? Ele cai ali na pré-vida. Que aí, então, a gente tá falando de além da vida, depois da morte. Ele vem para esse lugar que é pré-vida.
E ali ele começa, então, né, uma jornada, digamos assim. Uma jornada. Acidentalmente, tá, gente? Porque ele estava tão relutante, ele não queria aceitar aquela realidade. Inclusive, durante esse tempo, né, depois que ele recebe a notícia de que ele foi aprovado no teste, e aí esse acidente acontece, ele tá na esteira e tem pessoas, tem almas ali, né, em forma de almas. E aí tem uma senhorinha que fala para ele, você, filho, né? Você tá indo. Eu tenho 106 anos, eu tava esperando isso acontecer há tanto tempo, Sim. né? E isso logo já vem ali uma reflexão pra gente, né? Que não importa a idade, né? Eu acho que quando alguém morre e essa pessoa, independente do tempo, ela conseguiu aproveitar a vida que ela teve enquanto ela esteve aqui, ela talvez não teria esse sentimento de arrependimento, né? Ele abraçaria a situação, por mais que ela teve muito tempo, né? 106 anos é muito tempo. Mas, assim, isso me fez pensar sobre o tempo, sabe? Sobre como aceitar esse... Como aceitar o dia da sua morte, né? Então, assim, já lembro muito do filme aqui. Quem tá me assistindo, que me conhece, sabe que eu falo muito desse livro, que a morte é um dia que vale a pena viver. E ele vai falar mesmo sobre essa parte em que como... ali foi um acidente, e aí eu lembro que teve uma alma que até olhou pra ele, o dele é acidente, nossa, é por isso que ele tá assim, tipo, não tá entendendo nada pra onde ele tá. Ele não foi preparado pra isso, né? Mas quando se trata também sobre essa pessoa que já está, né, digamos, nesse lugar de pensar sobre isso, porque... Enfim, de luto, né? Do Às vezes luto. uma pessoa que tá em um estado terminal, Exato. ou uma doença, de repente, né? O quanto ela já abraça melhor, né? Sim. Ou não. E se não, por que não, né? Gente, tem muito mais perguntas aqui do que respostas, tá bom? A gente vai colocar muito mais perguntas. E aí, gente, esse lugar de pré-vida é onde as personalidades se formam. Né? Então, assim, ele vê bastante criança, é como se fosse realmente, assim, um lugar de mentoria, porque os que morrem vão para esse pré-vida para ensinar quem vai viver. É muito legal isso, né? Eles têm umas ideias como eles assim, criaram isso, né? E ali, representando a criança, nessa alma que ainda não viveu, que está sendo ensinada. E ali, o que eles mais... essa escola da vida é para ensinar essa pessoa mais velha, ensinar o mais novo, tanto que tem muita gente ali que é citada, pessoas, né, que passaram pela vida, que são pessoas, digamos, consideradas referências mundiais, né? Exatamente. Então ele vai para esse lugar, só que assim, ele não era para estar ali, né? Ele era para estar além da vida, não no pré-vida. E aí a Terry, que é o símbolo ali da morte, digamos assim, Sim, né? Que aparece mais como um contador, né? Exato, que ela vive falando isso, eu preciso acertar as contas. Olha só, né? A Terry, ela corre atrás dele. E ela não. Na verdade, ali, não tanto nesse momento, mas ela descobre. Que a conta não tá fechando ali, né? Naquele exato momento, né? Exato. Ou seja, ele não passou desapercebido, né? E ali foi o único lugar em que realmente sentiram falta, né? Enxergaram ele, falaram, né? Porque ele também não se sentiu muito valorizado por aqueles alunos, né? O Joe, por serem adolescentes e tudo mais, né? Uns dormiam, outros mexiam no celular, outros, né? E tinha uma que acabava se destacando, mas é muito interessante porque ele vai para esse lugar e ele se pergunta, peraí, aqui é o céu? Não, aqui é o inferno, né? Aonde eu estou? E aí isso provoca nele uma angústia, né? Que aí ele fica ainda mais acelerado para corrigir, para consertar as coisas, né? Sim. E aí a Terry, descobrindo, ela vai em busca, né, desse suposto erro aí, né? O que aconteceu? E aí ela tem essa figura de morte, né? E uma coisa que me chamou atenção foi como as coisas são quantificadas ali. Números, né? Inclusive tem almas, as almas são chamadas pelos números, né? E então o número, ele tá contando também, para ver se a conta bate. E fora que isso tem tudo a ver com números, porque a música também é números, né? Então, assim, eu acho que eles se realmente profundamente relacionaram as coisas para dar um sentido para algumas perguntas que a gente carrega da vida, né? É verdade. Então, o que acontece depois? Existe mesmo céu e inferno? Então, o filme realmente, ele é um desenho,
mas inclusive que pode ajudar as crianças a entenderem um pouco, a simbolizar. É verdade. Né? Eu achei incrível essa sacada deles. Sim, e até para essa parte assim também, quando se trata de explicar, não explicar, mas simbolizar da vida mesmo para criança, né? Porque no filme ele é confundido. Eu achei incrível gente, é uns detalhes que a gente vai olhando. Ele foi confundido como, por um acaso, um psicólogo infantil. Porque ele, enfim, tá ali perdido, vem uma mulher, fala com ele, tipo uma assistente ali, né? O Zé, que só tem Zé, né? Zé. E aí ele corre, ele começa então, aí ele cai numa apresentação, digamos assim, não sei como que eu posso falar isso, mas num lugar em que as almas que estão ali para encontrar a sua missão vão ser mentoradas por essas pessoas já mortas, né? Essas almas já mortas, mas como um símbolo de um mentor, uma pessoa com sabedoria, com fonte de conhecimento, os mais velhos ensinando os mais novos. Isso é muito legal. A gente tem que entender isso na vida também, o quanto nós precisamos ouvir os mais velhos, o quanto os mais velhos trazem pra gente coisas que a gente precisa entender da vida, sabe? Então, assim, eu olhei para esse símbolo do tipo, será que eu valorizo as pessoas mais velhas na minha vida? Nesse sentido, os mentores que eu tenho, sabe? Será que eu escuto eles? Será que eu tenho um vô de 94 anos? Eu amo conversar com ele, porque ele traz para mim sobre a vida. É como se, sabe... o que você se importa hoje, você não vai se importar daqui um tempo, assim. Não lá pelos 90, mas pelo menos aqui. Eu sei que daqui um tempo você já tá pensando em outras coisas. Então, ele extrai esses pensamentos, os anciões, como pessoas importantes a serem escutadas. Eu achei isso incrível no filme. Você quer falar sobre isso, amiga? Muito bom, né? Porque eles retratam pessoas ali de referência mundial, como Madre Teresa, como Abraham Lincoln e outros, né? Que trouxeram sentido, né? Para algumas coisas da vida. Eu acho que também, inclusive, isso. Porque o filme, ele provoca isso na gente mesmo, né? Inclusive, por exemplo, eles acreditarem que a gente não chega como um papel em branco. A gente já chega com uma personalidade ali já pré-estabelecida, digamos, né? Por questões mesmo por isso que se chama escola da vida, né? Então, é como se estão ensinando eu a viver. Então, quando eu chegar lá na Terra, né, eu vou, então, aqui tem a ala dos egocêntricos, a ala, né, dos mimados, a ala do, né? Então, é muito interessante a forma como eles dividiram isso. E a Pixar, eles trabalham muito, né, com a linguagem... Além da linguagem, uma metalíngua, assim, eles têm própria. E é muito interessante porque eles sempre estão querendo dizer algo a respeito. Não é só aquilo que a gente está vendo. Tem algo por trás disso, né? Sim. E cabe a gente, por isso que eu nunca assisto um filme uma única vez, né? Eu assisto o filme várias vezes porque eu sei que, dependendo do momento que eu estou, aquele filme também vai falar comigo e tem coisas que eu vou perceber que eu não percebi na primeira vez. Então, acho que nesse ponto, né, de sentar e escutar, eu acho que o Joe, ele tinha também essa dificuldade, né, de conseguir ali. A mãe dizia algo que ele não queria ouvir, mas ele também não conseguia manter um diálogo com essa mãe que é mais velha, que também se frustrou porque mantinha a família, mas assim, sentar e escutar mesmo de fato essa mãe. O que essa mãe tá querendo dizer pra mim, né? Ela fala isso por causa disso e disso. Então, principalmente ela que já tinha vivido tudo isso com o esposo, né, dessa carreira musical. Tudo bem que ela estava frustrada, mas ela queria falar alguma coisa para ele, né? Sim. E ele realmente não escutava. Ele era realmente uma pessoa assim mais velha, mas com essa mentalidade também mais nova, né? E por um lado assim imaturo mesmo. No que eu vou ouvir dela? Ela não entende, sabe? Essas crenças que às vezes a gente tem dos mais velhos, principalmente os adolescentes, né? Sim. O que eu vou falar? O que eu vou ouvir dessa pessoa?
né? Então, não, a gente precisa escutar. Você que é também mais velho, precisa escutar. Então, é essa mentoria. E assim, eu achei engraçado que aí ele é confundido com esse psicólogo. Ele pega o crachazinho dele ali. E entra. Porque não tem o nome dele, né? Vou entrar em algum lugar, sim. E ali ele começa a ver que as almas estão sendo apresentadas para os mentores. E aí... Achei interessante isso. Que as almas que estão ali antes da 22 são almas, assim, um número exorbitante, né? Então, assim, elas aceitam os mentores. E aí, quando chega na 22, olha só, um número grande para o número 22. Então, eu pensei, cara, faz muito tempo que ela tá nesse lugar. E aí, a 22, cadê a 22? E ela já tava ali se escondendo, não querendo estar ali. E só que ela é chamada, buscada, né? E aí ela é apresentada pro Joey, né? Confundido com esse psicólogo infantil. E os dois se conhecem, os dois se conectam ali. Então a gente está falando de uma pessoa que estava no pré-vida há muito tempo, de uma pessoa que já era para estar além da vida. Só que ele estava correndo, né, dessa morte, digamos assim. Os dois estavam fugindo vida, né? De alguma coisa, né? Sim, exatamente. E ali os dois se conectam. E o que seria ali? Eu acho que a gente pode pensar que a 22, ela vem com um humor ácido, ela vem com uma ironia, ela vem com uma pessoa que já passou por vários mentores. Ela faz até piada, né, de referências mundiais, o quanto ela já aprendeu, só que o Joey não tinha nada para ensinar para ela. Então ela já olhava e falava, desiste, eu não quero isso, né? Só que os dois se conectam, os dois estão ali. E ali vai começando, né? E eles encontraram algo em comum, né? Sim. Ela não queria viver e ele queria viver. É verdade. Então, acho que eles realmente só se juntaram para um objetivo, né? Que se tornou o propósito deles. Porque eles fizeram uma troca, né? Uma troca, Então, assim, eu quero viver, você não. Você quer continuar nesse pré-vida? Eu quero voltar para minha vida. E, gente, começa aí, entra o emblema, né? O emblema que é, tipo, um emblema mesmo, né? Como se fosse um adesivo mesmo, né? Que cola neles. Sim. E esse emblema, pra 22, eu percebi que só faltava um. Sim. Né? Então, é um passo, literalmente, da vida, né? E esse emblema era um passe para ir pra Terra e tava vazio. E, gente, eu pensei aqui, como que a gente também se sente vazio em alguns momentos, né? Em alguns momentos não, parece que sempre existe esse vazio, sim, sabe? E o filme vai falar como que a gente completa esses vazios também, ou se a gente de alguma forma vai se sentir totalmente satisfeito também. Eu acho que vem com uma crítica assim, sabe? Eu sempre falo que a plenitude é muito diferente dessa parte do ser completo, sabe? Porque eu entendo que na plenitude você não necessariamente precisa colocar, preencher esses vazios com qualquer coisa. É como se você conseguisse viver com esses vazios que ainda vão em algum momento ser encontrados ali, digamos, o encaixe ou não. E você, mesmo assim, consegue ser feliz com isso. Sim. Sabe? E então, eu acho que esse vazio que o filme que quer trazer aqui é uma parte de, olha, ela tem um vazio e ele também. Ele tem vários, né? Okay. Só que os dois se encontram e os dois conseguem ensinar sobre esses vazios, né? Sim. Então, é uma inspiraram ao outro, né? Porque aí, o que acontece? Quando ela aceita esse mentor e eles fazem esse acordo, eles vão para uma sala onde ele passa a vida dele entre os olhos, né? Entre os olhos dele. Então, ele vê ali como foi a vida dele. E essa é uma das partes mais impactantes para mim. Porque ele vai analisando que a vida dele não fez sentido, né? E isso realmente provoca nele a negação. Porque ele não quer que a vida dele termine daquela forma, né? Só que enquanto vida, e eu sempre digo isso, quando a gente tem as coisas, acaba sendo muito mais fácil a gente desvalorizá-las,
Então, se eu tenho uma geladeira, se eu tenho um carro, se eu tenho uma forma, é muito mais fácil para mim não lembrar do custo que isso foi, do sacrifício que eu tive, porque eu já adquiri. Então, eu já tenho isso, eu já estou usando, fazendo proveito de quando a gente não tem. Então, quando você escuta aquela palavra, quando perde dá valor, tem uma verdade nisso, né? Então, acho que quando ele perde a vida, e aí ele começa a em si valorizá-la, não só pelo o que ele gostaria de viver, que aconteceu e que ele lembrou, mas também de como ele passou pelos olhos dele a vida e ele se deu conta de que ele perdeu essa vida, ele não viveu essa vida, né? Ele vem com uma frase: a minha vida foi uma ilusão. Né? Ele começa a se conectar também com a vida dele ali. A partir da vida da 22. Porque a 22, ela não queria ir para a Terra por medo, né? Então, ali na 22, ela tinha muito esse humor ácido, porque ela se sentia abandonada, rejeitada. Mas estamos falando, então, com duas pessoas, digamos, adoecidas, né? Sim. Duas pessoas que estão frustradas. E duas pessoas que provavelmente você já deve conhecer. Claro que pode ser um pouco confuso entender todos esses termos, né, que vem do filme, alma, né, e assim, parece um conceito mais espiritual mesmo, depois a gente vai entrar nessa, mas no sentido mesmo de a gente conhece essas pessoas que uma, falta vida nela, falta gratidão nela, falta ela viver uma vida que vale a pena mesmo, inclusive ela tomar decisões, enfim, você vê que é uma pessoa apática, infeliz, frustrada, insatisfeita, então falta vida nela. E tem a outra que, na verdade, não quer nem saber de viver. Ela quer ficar mesmo no lugar dela, ela não quer ali experimentar novas coisas ou arriscar, né, como a 22, a alma 22 nesse caso. Ela acha que tem muito mais coisas difíceis a serem enfrentadas na vida do que o que ela já conhece, que é familiar. Exato, ela tá numa zona de conforto ali na pré-vida, né? Já conheço tudo. Sim, então eles têm atitudes e sensações muito familiares, muito em comum entre um ou outro, né? Sim, então, e aí esse start, esse despertar se dá, né, a partir do momento em que realmente ele acredita que viver da música é o que vai fazer ele feliz. Né? Então, parece que a gente é um pouco assim, né? Eu só vou ser feliz se eu tiver isso, ou se eu tiver aquilo. Tanto que quando ela começa, então, quando eles fazem essa troca, né? Então, assim, eu te ajudo a preencher esse emblema, você me dá esse passe para eu ir para a Terra, que só assim que vai para a Terra, e você fica aí. E aí, tá, como que a gente vai fazer isso? E aí, quando ela fala, não, eu já conheço tudo, vamos lá. Ele, não, vamos conhecer. Não, eu conheço tudo aqui. Já passei várias vezes pela escola da vida, não sei o quê. Só que aí ele vai falar, então tá, eu vou mostrar os meus olhos, as minhas lentes da vida para você. Eu achei interessante isso, porque eles realmente não vão para o que a escola ali apresenta como dons e habilidades, né? Porque era assim, esse emblema, ele ia sendo completado por dons e habilidades que as pessoas as almas começavam a se descobrir. E ali, ela falou, não, já passei por tudo isso. E aí ele falou, então tá, vamos então daquilo que eu acho sobre a vida. E aí eu pensei ali também, como entra nessa parte, como uma pessoa que ele, ao mesmo tempo que ele é frustrado, ele gosta também dessa parte da vida dele. E que também, a partir da missão que ele quer ter ali de ir para a Terra, ele acaba ajudando a 22. Né? Então, assim, a nossa missão nunca para em nós. A nossa missão sempre vai transbordar no outro, né? O outro vem também como essa pessoa que traz o resultado para mim olhar e falar, uau, eu consegui, eu tô ajudando alguém, né? E o filme traz isso, quanto uma missão ali, os dois vivendo, consegue ter esse cruzamento de histórias, e essa missão, ela acaba nem sendo tão falada, é uma vivência, porque o filme, a partir dali, eles já começam numa missão, né? Então, eu acho que sobre isso também, nunca para em nós, né, Kathleen? Muito bonito isso, né?
porque ele acreditava que ele só ia viver esse propósito, essa missão, a partir do que ele queria para ele. E ele não tinha ideia do quanto isso poderia alcançar alguém, né? Então ele fica ali até muito, talvez, surpreso quando eles vão para essa vida novamente, né? Até porque assim, o filme mostra que ele está muito ferido, que ele está em coma, né? Que não necessariamente ele morreu, mas que inclusive tem uma fala que fala que a alma dele está em espera, né? Então assim, só para vocês entenderem por que eles retornam para o mundo físico. Então ele fala, não, eu vou correr atrás. Ele vai nessa jornada de almas com a 22, e aí eles vão em busca de alguém que é da Terra e que vive num mundo ali, né, paralelo, e aí acidentalmente eles caem nesse mundo físico de novo. E ao cair, eles trocam de corpos, né? Eu voltaria um pouquinho, amiga, só pra gente falar então dessa parte que não pode deixar assim como um ponto de rodapé, porque essa outra dimensão, né, é uma coisa pensada assim, muito, muito legal. Porque é como se fosse a parte em que ele toca o piano, que ele entra nessa outra dimensão, é esse lugar que eles vão ali, sabe? A 22 fala, não, eu vou te mostrar um lugar que eu sempre vou. E ali você vai encontrar alguém que tá vivo e que vai te mandar pra vida de novo. E aí ele fala, mas você não gostava da vida? Ela, não, mas eu quero ver. Ela fica namorando com a vida, né? Sim. Eu quero ver essa história sua aí, já que você fala que tanto da vida assim. Não, vamos lá. Então, assim, ela apresenta essa figura e ele é um hippie, né? Um morador de rua. Só que ele tá ali eles chamam ali de viagem astral, só que a gente não vai olhar muito para esse lado, assim, digamos, espiritual, mas a gente vai olhar para um lado em que ali, se chamada A Viagem, é um lugar entre, ele fala, né? Eles falam que é um lugar entre o corpo e a alma, né? Então, eles estão numa viagem, literalmente, né? A gente usa também esse termo, né? Nossa, tá viajando. Exatamente. Não, e eu, quando assisti pela primeira vez, eu falei, mano, que filme viajado, hein? Realmente não deixa de ser uma viagem, porque você parte de um ponto para o outro, né? Você vai em direção a alguma coisa. Eles estavam exatamente assim, né? Sim, sim. Eles falaram até assim, de observar, ali é um lugar de observar a si próprio e ao mundo afora de outra perspectiva. E é sobre isso mesmo. Porque o bicho... Olha só, gente, o nome é bicho grilo. É um nome que eu vi. Ele vem como ele se nomeia como um místico sem fronteiras, né? Que ajuda almas perdidas na Terra. A gente vai olhar para esse lugar também como uma pessoa que ajuda esses agentes de esperança, um pastor, um psicólogo, um amigo que te escuta, né? Então, essa outra dimensão, a gente sempre tá procurando na nossa vida, se a gente parar pra pensar. Nossa, eu tô muito ansiosa, porque o lugar ali é muito encenado como um mar de pessoas perdidas. Muito sombrio, e aí, né? Muito sombrio. Sem luz, sem vida. Sim, elas são monstros. Uhum. E aí, quando o bicho grilo vai lá com o navio dele, né? Navegando através desse mar de gente, eles começam a olhar. Nossa, quanta gente que tá aqui perdido. E ali é sensacional a forma como eles demonstram esse acolhimento também, que eles param o navio. Aí ele vem com a equipe dele, né? O bicho grilo. E eles começam a acolher aquela alma. E aquela alma, ela para de ser aquele monstro gigante, ela vai se voltando à sua forma normal. Então, eles falam ali que é ajudando as pessoas a se conectarem com a vida dela. Tanto que eles dão ali um exemplo de uma pessoa que é um gestor financeiro, que só pensa em número, que tá frustrado com ansioso, tá depressivo. Com a profissão dele, né? Sim. E ali
ele se conecta e fala, não vou ficar aqui. E aí, gente, não criticando a profissão, né? Mas essa pessoa, ela estava desconectada, né? É a pressão, né? Acho que fizeram uma crítica também a isso, sutilmente. Exato. Mas falando sobre como as pessoas sofrem dentro do ramo que elas atuam, né? Pressão, que pode desenvolver doenças, ansiedade. Inclusive, eles falam que essas pessoas ficam perdidas, sem perspectivas. E elas vão sempre sendo muito inundadas de culpa, ansiedade. E aí, por isso que se cria esse monstro, Sim. né? Que é o que elas... Não é o que elas são, não é o que define elas, mas é o que elas estão... Como elas estão se sentindo, como elas estão vivendo. Então, e foi muito legal. Simbolicamente, eles ali desenharem dessa forma pra gente conseguir entender, né? Exato. O quanto existem muitas pessoas assim e o quanto elas precisam dessa ajuda. Né? Ali eles estão colocando pessoas, eu achei interessante que eles classificaram, além dos mentores, tem aquelas pessoas também, como esses agentes de esperança, digamos assim, que querem isso, a missão deles é isso também, né? Resgatando essas vidas. E ele até fala, o Bicho Grilo, que ele se perdeu. Eu achei interessante também que ele fala, eu já me perdi, eu já estive neste lugar. Então é como se ele falasse, a gente falou isso nesse episódio passado, que as nossas dores vão nos ajudar também a entender o nosso propósito para ajudar as outras pessoas também. E ali ele fala, não, eu estou aqui para resgatar essas pessoas, eu estou aqui para trazer vida, né? Então ele é feliz fazendo isso. E só que ele fala, né? Eu já estive ali. E aí eu pensei o quantas pessoas também ficar nessa dimensão, nessa esfera também espiritual, enfim, ou desconectado da vida, porque ele ficou não desconectado da vida num sentido sem querer muito, como posso dizer, sem saber o que quer, sem ter muito dos seus gostos. Ele até sabia, só que ele ficou muito nisso, digamos. Ele ficou nessa esfera só de tentar buscar. Eles até nomeiam aqueles que vivem buscando. Obcecados. Né? E aí eles se tornam essas pessoas, né, tão exageradas, digamos assim, que eles acabam eles querem tanto a vida também, só que eles se desconectam dessa vida, dessa esfera, dessa dimensão. E é isso, depois eles caem ali, né, pra terra, eles começam uma meditação e começa aí... As trocas de corpo, né, Sim. que não eram pra acontecer. Ele cai num gato. Sim, né, eu acho que é muito... E assim, é muito reflexivo também essa parte, porque a vida nunca vai ser como a gente espera que ela seja. A vida vai acontecer. A vida vai estar ali para que a gente viva ela da forma como ela nos apresenta, né? Eu acho que isso foi muito frustrante para o Joe, porque ele cai na figura de um animal em que não pode ali... O animal, normalmente, ele não tem autonomia. Ele não tem, né? Se ele tem um dono, ele é colocado no lugar que ele precisa estar, né? E, na verdade, o que o gato faz, né? O gato, ele dorme, come, ele tem ali a sua rotina, ele não poderia tocar, ele não poderia viver, mas a 22, sim. Então, acho que foi até tem um tipo de ironia também do destino. Sim. Aí, né? Quando ela cai no corpo e ela tem que aprender tudo de novo, Sim. né? Na verdade, ela aprende do zero, né? Porque ela nunca viveu a vida. E ele entra nesse corpo do gato se sentindo super limitado, porque quem ia viver a vida dele era ela, era 22. Então, ela estava super perdida e ele ali, não, você vai fazer isso, e você tem que levar... Então, ele já vira como esse gato de bolso, né, de carregando ali, e ela vivendo a vida. Eu acho que é uma ironia mesmo nesse sentido, assim, olha, quem não quer viver teve a oportunidade. Será que ela vai agarrar essa chance? Será que ela vai gostar dessa vida? E ela começa a gostar da vida, é incrível isso, porque ela começa a ver gosto na comida. Ele apresenta a pizza com gosto dessa vez, porque tem isso lá no pré-vida, mas dessa vez com gosto, né, com cheiro. Ela começa a apreciar a brisa, contemplar o céu. Ela começa a ver
tanta beleza na simplicidade e ela começa a amar essa vida. E ele começa a olhar e fala: nossa, mas você tá olhando para isso é a vida. E ela: não, essa é a vida. Então o que ela quer dizer? A vida tá aqui, a beleza tá aqui, né? E aí ele começa a ensinar ela outras coisas também. E é bem divertido, o filme é bem leve, né? Mas a gente não poderia deixar de notar o quanto que ele pode realmente, se você tiver essa percepção para o filme, quanto que ele pode realmente mudar a nossa relação com a vida, porque é como se realmente trouxesse um sentido para essa vida, né? E até onde a gente realmente está disposto e o que estamos dispostos a fazer para realizar os nossos sonhos, né? Porque assim, ele estava disposto a renunciar à sua própria vida, inclusive, para viver um sonho. E quando vida, eu não estou falando de morte, de morrer e não ter vida, é de realmente deixar de viver para viver em função de algo que ele acreditava que só isso poderia fazê-lo feliz, né? E na verdade, não. E aí a gente vai até, né? Sim, exatamente. E ela começa a gostar, e eu acho que o que mais despertou ela também é que, então, se a gente parar pra pensar na cronologia do filme, ele então voltou pra vida dele, eu tenho até a noite pra viver o meu grande sonho, que é tocar com a artista, né? Só que ela tá ali no corpo dele e ela começa a descobrir essas sensações e tal, só que ela é despertada mesmo quando ela ajuda alguém. Quando uma aluna vai ali no apartamento dele falar que não queria mais tocar, mas na verdade ela queria, ele sabe que ela queria, porque ela se dá muito bem com a música, só que ela vai ali, né, se desabafar, e a 22 acaba se conectando, porque é uma adolescente, né? Sim. A 22 teoricamente também é ali uma criança, adolescente, não sei como a gente pode falar isso, mas ela vê que tem os mesmos gostos, e aí quando ela fala: não, você é boa nisso, porque ela toca a aluna toca pra 22, ela: não, que isso, você é maravilhosa, não, muito bom, você é talentosa nisso. E ela: muito obrigada, então eu vou continuar. Ela só queria ali ouvir um sim, né? E aí a 22 se sente completa quando ela começa a entender que ela pode também ter uma missão, um propósito, exatamente. Muito. Inclusive, ela tá no metrô, né, e ela é empurrada, e aí ela sente raiva, e ela fala: poxa, eu gostei de sentir aquilo, né, é experimentar novas sensações. Até dor, né? A dor, né, e essas experiências sensoriais do cheiro, de pegar, de comer, de, né, sentir. Então, a 22, ela estava sentindo a vida, né? Então acho que é isso que nos falta, porque eu acho que eu digo, começando por mim, né, o quanto que às vezes a gente realmente está no piloto automático da vida. Então acho que tem alguns pontos que a gente precisa recomeçar, partir de novo ali do zero, de repente, né, porque ela precisou começar tudo de novo, reaprender a andar, a se movimentar e realmente morar nesse corpo. Isso mesmo, esse corpo não é meu, não reconheço, mas eu tô aqui. Sim. Eu tenho que aprender. Tanto que ela, no começo, ela ficava olhando muito para as mãos. Ela tá aprendendo, né? Isso aqui, como que eu faço? Ela não conseguia nem digitar, né? O gato tinha que digitar. E aí, nessa tentativa de ajudar a 22, o cabelo dele faz um desastre, eles têm que ir nessa barbearia. E na parte da barbearia foi também uma parte muito importante, porque eles já começam de ela sentando nessa cadeira do chefe, né? E aí o barbeiro olha: senta aqui na cadeira do chefe. Quando ela senta nessa cadeira e ela já tá se conectando com a vida, já tá aceitando a vida, ela: então tá, vou sentar. E aí o Joe, né, no corpo do gato, fala: você não vai falar nada, você não precisa falar nada, ele só vai cortar o seu cabelo, que ele é muito bom nisso, inclusive eu acho que ele nasceu para isso. E aí você sai e a gente segue aqui. Só que ela começa a ser ela mesma quando ela se senta nessa cadeira, né? E aí ela começa a falar sobre as reflexões dela, e todo mundo do salão para ouvir ela. E ela começa a indagar sobre a vida, as questões, como a gente consegue também compartilhar com os outros, né? Sobre como a gente tem se sentido, os nossos pensamentos que tem colocado aqui como
dúvidas sobre a vida e como isso ajuda outras pessoas. Só que ela não traz resposta, ela traz perguntas. Só que isso é o suficiente para cativar aquelas pessoas, né? E tem até uma crítica ali de uma pessoa que tá ouvindo e ela escuta como se fosse o Joey, né? Ele fala, não, mas esse lugar aí que você tá, que você fala que vai tocar hoje, isso aí é só história. Que não sei o que, ele não acredita, e aí eles identificam isso também, eles falam, olha só como as críticas, eles usam até um termo, né, que como se ele só critica para disfarçar a culpa dos seus fracassos. Uau, que forte, né? Sim, muito bom. E aí é isso, aí começa ali uma 22 se apaixonando pela vida. Eu acho até interessante que o Joey, no final ali, quando percebe também que o barbeiro falou que ele tinha um sonho, só que ele é muito feliz fazendo o que ele faz. Eu acho que também deixa aí uma reflexão sobre não ser um big sonho, né? Tem que ser, peraí, não deu certo o que eu queria, mas o que eu faço aqui eu gosto, eu amo, né? As pessoas vêm aqui, elas saem transformadas também, né? Então eu achei interessante isso. E aí quando eles vão se despedir, o barbeiro fala, nossa, Joe, ainda bem, que bom que você veio e não falou só de música. E aí ele olha assim pro corpo dele e ele, nossa, é outro Joey. Sim. É outra pessoa que ele parece ser mais convidativo, ele parece ser mais interessante, aberto, né? Ele consegue ver outras coisas da vida também. Então ele se vê nesse outro corpo, ele já tá entendendo também que ele precisa dessas mudanças, né? Sim, e o objetivo era esse, que ele tivesse uma percepção fora de si mesmo, né? Por isso que ele cai no gato, e aí eu acho que ele começa a perceber que a vida não é só música. Acho que assim como algumas pessoas precisam perceber que a vida não é só trabalho, ou a vida não é só o namorado, ou só a família, né? Que a vida não é só o celular. Inclusive, eu acho que eu tenho até uma teoria sobre o quanto que a gente desperdiça o tempo, né? Porque a gente está querendo o tempo todo correr contra o tempo. A gente quer que às vezes as coisas passem mais depressa, a gente quer que as coisas cheguem, como o Joey mesmo, ele queria que a noite chegasse, que o show logo acontecesse, né? E a gente, olha só, a gente tá sempre jogando pra frente, sendo que, na verdade, se a gente for perguntar para as pessoas, a maioria delas tem muito medo da morte. E elas ficam o tempo todo procrastinando, jogando pra frente, né? Então, se eu tenho medo da morte que está à frente de mim, por que eu fico sempre prorrogando as coisas, né? Eu fico mais próximo dessa morte. Então, acho que o Joey, ele começa a perceber que existe mais na vida a ser vivida, né? Tem coisas que podem ser experimentadas, e eu sempre tive esse medo de não saber aproveitar a vida que eu tenho, sabe? Então, acho que cabe realmente a gente, às vezes, sentar e resgatar e pensar sobre isso, porque senão... Se ver fora, né? Sim. Vai acontecer igual no último episódio, o pastor comentou sobre a pesquisa dos Estados Unidos, que muitas pessoas, né, chegam aos 60 anos para realmente se dar conta de que agora eu quero fazer o que me faz feliz, eu quero fazer o que me deixa bem, ou o que eu sempre quis fazer. Algumas pessoas dá tempo, outras não, mas não espere chegar esse tempo, né? Não espere chegar no fim para lembrar como a gente pode aproveitar o começo e o meio da vida. Exato. Ou até enfrentar também o que você precisa enfrentar. Que no filme, o Joey vai ali com a 22 pra mãe ali, e porque a roupa dele é rasgada e ele precisa da mãe. Olha só, né? Olha só, ele precisa da mãe no momento que ele menos quer, porque ele sabe que ela não aceita ele fazer o show e tal. Mas ele não sabe resolver problema. Exato. Né? Sempre recorre à mãe. E aí, é verdade, né? E ele não consegue até resolver esse problema lá. Por quê? Quando a 22, ela tem essa coragem de começar ali a conversar com a mãe dele, na verdade, vem muito da fala do Joey, e o Joey começa a falar, olha, fala isso, isso, isso. E ali existe essa discussão com a mãe, mas na verdade ele está falando dos sentimentos dele. Eu fiquei pensando que ele só consegue confrontar essa mãe, ele só consegue entrar nesse diálogo com a mãe no corpo de outra pessoa, sabe? E realmente ele tá nesse lugar imaturo ali, e
no final das contas, a mãe acolhe ele, né? E ele vê de longe. Eu lembro que ele fica como um gatinho mesmo, olhando assim. Eu até lembrei do meu, né? Olhando assim. E aí a mãe o abraça, a mãe o acolhe. Porque no final das contas ele fala: eu não sei, se eu não for para esse show hoje à noite, eu não sei, eu nasci pra quê? Eu vou achar que minha vida não foi nada. E aí a mãe se compadece, fala: não, peraí. Aí dá um novo terno, né, ali pra ele, ele arruma o filho e ele sai de bem com essa mãe e feliz pra apresentação. E só que aí a 22 já tá apaixonado por essa vida, né? Ela quer ter a sua própria vida. E a gente vai agora caminhando pro fim do filme, que aí é a parte que a gente vê que ela fala: não, eu sou a chefe da minha vida, eu estou nesse corpo, eu vou viver nesse corpo. E ela começa a correr dele, e os dois ali tentando juntos, peraí, não, eu quero viver é uma luta ali, eu quero viver essa vida. E aí, gente, eu acredito que aqui é um momento crucial, já indo pro fim, do quanto que depois que acontece ali algumas coisas no filme, que ele acaba indo apresentar ali naquela apresentação com essa artista, e ali ele toca, ele é feliz, ele vive aquele momento. A 22 ela volta pro pré-vida e ele consegue o corpo dele, né? Só que depois ali ele fala: e agora, só isso? Depois dessa tão sonhada noite? E ele olha pra artista e fala: e agora? A gente volta amanhã e faz de novo. Nossa, é só isso então a vida? Era isso que eu tava correndo tanto atrás? Uma frustração. Sim. E ela até responde ele, né? Que um ancião chegou e falou assim: o peixe disse pra Deus: eu quero água, eu quero oceano. E aí Deus fala: olha, você tá no oceano, olha a água aí. Não, eu quero o oceano. História de um peixe, eu até escrevi. História de um peixe, que esse peixe foi até um ancião e disse: tô procurando negócio, um tal oceano. O ancião falou: um oceano? Nossa, desculpa, me perdi. Um tal oceano. O oceano falou: você tá procurando o oceano, isso? Disse o peixe: sim. Mas você já tá no oceano. O quê? Eu quero o oceano. Então, peraí, eu não tô no oceano, quer dizer, eu tô no oceano, mas é água. É água. E aí, essa analogia: peraí, você já tá vivendo a sua vida, você tá procurando o quê? Sim, não, é muito louco, porque eu fiquei meio confusa com essa, eu falei: o quê? Mas na verdade o que ele quer dizer é que assim, querido, o que você pediu você já tem. Exato. Você que não tá aproveitando, você que não tá desfrutando disso. Sim. Né? Então assim, tem um filme também que eu gosto muito, e ele fala que tem uma pessoa que chega e sempre pede: por favor, deixa eu ganhar na loteria, por favor, por favor. E aí ele chega no outro dia pra mesma deusa e fala: por favor, deixa eu ganhar na loteria. Aí tem uma hora que a deusa, que é a estátua, torna vida e olha pra ele e fala assim: tá, compra um bilhete, né? Ou seja, a gente pede, e eu acho que a gente tem muitas coisas que a gente já tem e a gente não sabe viver nesse oceano, e tem muitas coisas que a gente não faz, que a gente não compra o bilhete pra ganhar, que a gente também, né? Assim como ele já estava vivendo de música, o Joe, a música já bancava ele, de certa forma, mas ele acreditava que existia mais. E existia mesmo. Né? E ele precisava realmente ali aproveitar essas oportunidades. Mas ele achava que isso era tudo. Exato. É o perigo da gente passar a nossa vida inteira ignorando a nossa felicidade, o nosso propósito, né? Que ele já estava vivendo na simplicidade de ter ali os relacionamentos dele, né? E ele se toca nisso, né? Que inclusive depois ele toca, acho que é a parte mais linda do filme, né? Que ele tem um kit vida, eu coloquei aqui, porque a 22, ela foi pegando
objetos durante o dia e colocou no bolso do Joe. E ele no final do dia, frustrado com isso tudo, a 22 frustrada também, porque ela não sabia o porquê ela conseguiu o passe para Terra, né? Ela não sabia o porquê ela conseguiu ali completar o emblema. E ela fala, mas peraí, o que é? O que deve ser isso? Qual que foi a minha missão e tal? Mas aí o Joe tava vivendo isso já. E aí, quando ele se depara com isso, ele começa a tocar nesse piano. E aí o kit vida que mostra as coisas simples do dia a dia, que é uma boa música, uma boa comida, uma boa conversa, no acolhimento de uma dor, uma reconciliação, um conselho para alguém que está confuso, cultivar memórias de pessoas que estão na nossa vida ou que já passaram por ela, aprender, ensinar, motivar, admirar seu crescimento, sentir uma brisa, água do mar, admirar o céu, admirar uma paisagem, ir num bom restaurante, apreciar um bom café, encerrar e iniciar novos ciclos, viver momentos com quem amamos, apreciar a jornada. A crítica ali do filme era isso, porque essas são as coisas simples da vida que nós muitas vezes não vemos, não valorizamos, não entendemos que a gente já está vivendo essa vida, né? Que essas coisas aqui tão importantes que contribuem para ser a nossa vida. E no final, o Joe vai atrás da 22, ela tá numa crise de ansiedade, como a gente pode trazer aqui de uma forma tão... o que foi tudo aquilo? Ela engoliu o Joe, né? Ela engoliu ele. E ele começa a ver que ela estava numa crise de ansiedade com vozes. Você não presta pra nada, ninguém te ama, você não tem propósito. Porque ela tá ali até ouvindo o próprio Joe falando de palavras de morte para ela, né? A gente fala aqui sobre as nossas palavras ter poder sobre a vida e a morte. E o Joe ali falando, né? Você não tem propósito, você tá com a minha vida, você não é ninguém. E ali eu achei bem interessante quanto eles demonstram uma crise de ansiedade mesmo, porque ele vai achar ela naquela dimensão em que ela tá naquele mar de gente perdido e ele tentando achar ela. Depois ele olha e fala, cara, eu sou essa pessoa que falou isso tudo pra ela, como eu sou uma pessoa ruim, né? No sentido assim, quantas minhas palavras são ruins para as pessoas. E aí ele pega uma folha ali representando tranquilidade, leveza, apresenta para 22 e a 22 se acalma. E aí a gente, olhando para uma crise de ansiedade, é assim mesmo, né? A gente precisa vir com essa respiração, né? Ali representa uma memória também, aquele graveto, aquela folha, e ali ela se acalma e vai voltando para ela. Eu achei bem interessante isso, até porque depois ele, como um gato, um conselho de um gato, ele fala que a missão não tem nada a ver com o propósito. Eu colocaria que a missão é o caminho para o propósito. Né, Cat, você concorda? Sim, mas as pessoas ficam muito obcecadas por terem essa missão, esse propósito, né? E eu acho que é a vida que vai também apresentando pra gente, quando a gente, de repente, fica achando que a gente tem que, né? Sendo que parar de achar que é macro, que é uau, que é, né? Meu Deus, eu preciso, né? Sendo que, na verdade, pode ser que tudo que você precisa, você já tenha. Aí você precisa fazer uso do que você já tem, né? Conseguir explorar esses recursos para assim você conseguir encontrar esse caminho e aí viver de acordo com esse propósito. Então, Exato. eu acredito nisso, sim. Eu acredito que ele traz ali uma crítica também com uma visão assim de que esses mentores, às vezes, né, pessoas que trazem tanto essa questão do propósito, algumas pessoas olhando isso, elas podem ficar perdidas, pensando que ela tem que alcançar ou merecer isso,
sabe? E que isso é um sinônimo, então, vai preencher o meu vazio e aí eu vou viver essa vida. Mas o propósito, ele é uma parte disso, né? Eu acho que você vivenciar, encontrando essa vida, se reconectando com você, é você entender que você não precisa ter um super dom, né, ser uma pessoa super especial, um artista com um dom super especial. Não é sobre isso. É sobre você se conhecer, é sobre você ser uma pessoa confiante, uma pessoa que aceita suas características, uma pessoa que tem cuidados com a sua saúde mental, que é uma pessoa que é ativa, uma pessoa otimista, digamos assim, para a vida, né? Olha com esse olhar para a vida, com um olhar de amor mesmo. Eu quero viver com paixão para a vida. E que isso não se compra, isso não se compara, né? Eu não comparo a minha vida com a outra. Cada um tem as suas nuances, as suas características. O filme traz essa reflexão do quanto é sutil e o quanto a gente pode apreciar na simplicidade da vida o que é a vida e encontrar a nossa missão e o nosso propósito. Afinal, era sobre isso. Não trouxe títulos. O filme em nenhum momento olha para 22, olha, você vai ser uma cantora. Você vai... você vai ser uma, sei lá, do esporte. Não, eles não trazem títulos. A crítica do filme é isso, é tirar essa questão da crítica do título que você precisa colocar. E se você tem, que bom. Se você tem algum título que traz para você uma identidade, parte da sua identidade, isso é ótimo. Mas que isso não se resume à sua identidade, isso não se resume à vida que você tem. Isso é parte, né? Então, eu deixo aqui umas perguntas para você que o filme traz, que é: como está o seu emblema? Né? Como que você vive... como você se sente vivo no seu corpo? A sua mente está conectada ao seu corpo? Você desfruta dos prazeres simples da vida? Você se conecta com seu espírito? Porque o corpo, a alma e o espírito, eles precisam estar em harmonia. Eles precisam viver juntos, né? A gente precisa se conectar com os três para a gente viver essa vida em harmonia. Muito bom. Essas perguntas, né? Que faz a gente pensar. Inclusive, eu deixei uma pergunta para mim enquanto assistia ao filme, que é: será que eu compreendo a vida? E é muito difícil ter respostas para algumas coisas que a vida questiona ou a vida levanta pra gente, né? Porque a vida não tem obrigação de nos responder nada, ela não tem obrigação de acontecer o que a gente deseja, né? Mas a gente tem algumas obrigações com a vida. Exato. Né? A gente tem que cumprir isso, né? A vida nos chama. A vida nos chama. Inclusive essa, né? De como você se sente vivo no seu corpo. Eu acho que é o que eu vou deixar pra mim hoje. Sim, sim. É isso, gente. Eu acho que o filme, se tratando do que a gente já trouxe de corpo, alma e espírito, é isso. Como que os seus corpos se conectam, né? Ora, eles ali no filme estão conectados com o corpo, ora não. Um ajudando o outro a se conectar com essa vida, com esse corpo. Sim. A alma, a escola da vida ali, né? Uma mentoria, o se conhecer, a lidar com os seus vazios, a entender e a buscar esses dons e habilidades. E o espírito, que é esses pensamentos sobre vida e morte, né? Eles sempre se entrelaçam ali no filme, como que para onde eu vou depois da vida, ou de onde eu vim, porque eu nasci, né? Então, eu acho que ele pega muito bem essas três esferas do que a gente falou nessa série de corpo, alma e espírito. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, desses insights que a gente teve com esse filme, falando de toda essa temporada que a gente teve, falando muito sobre bom, isso. Né? Foi muito bom mesmo. E eu acho que o que deixa aí para vocês é sobre como a gente pode viver uma vida que vale a pena, né? E eu acho que baseado nessas reflexões. E aí, para finalizar, o que faz sentido é inspirar.
E só somos inteiro nessa interconexão amorosa com o outro, quando tem alguém para compartilhar, né? Então a vida não faria sentido se não tivesse alguém com quem compartilhá-la, para a gente conseguir enxergar juntos a beleza do que eu não vejo e a Elaine vê, e ela vê e eu não vejo. Então acho que isso faz todo sentido, né? Então compartilhe. E compartilhe, gente. Eu acho que é de utilidade pública esse filme e esses ensinamentos que a gente teve. É isso, nós terminamos aqui esse episódio, mas também essa temporada tão linda, tão preciosa que a gente teve aqui, com tanta coisa para se pensar ainda. A gente aprendeu muita coisa e vai continuar aprendendo. A gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui. Mas é isso. Como anda seu corpo, a sua alma e seu espírito? Volta nos episódios anteriores, escute. O que você acha que está desequilibrado aí? Um deles vai na alma. Se você quer ir na alma, se você quer ir no corpo, se você não está se conectando com o seu corpo, a gente falou sobre isso. E o seu espírito, como que ele está, né? Eu acho muito legal que tem a frase que onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração, sabe? Então, onde está esse seu tesouro, né? Eu gosto de olhar isso para a questão do espírito, que o seu coração está onde? Né? E o que é o tesouro para você? A gente vai falar aqui que a gente acumular aqui é muito bom, ter riquezas aqui, mas também pensar, como o filme traz, o que vem depois disso, né? Independente aqui do que você pensa, da sua religião, mas a gente tem que trazer esses pontos aqui para a gente ver a vida hoje. Né? Eu acho que é isso, a gente olhar para o passado, para o futuro, mas principalmente se conectar com o hoje. E é isso. Espero que você tenha gostado desse episódio. Foi um prazer conversar com você sobre esse filme aqui, Cat. Por todos os insights e conhecimento, foi muito bom. E que venha mais uma temporada transformadora. Sim. Tchau, tchau, gente.